Olá, primatas, como vocês estão? Vamos para mais um FAQ Primata. Esse FAQ aqui é relativo ao vídeo Como Einstein Mudou a História, onde eu expliquei a questão da dilatação do tempo e a contração do espaço e como é que a gente chegou nisso. A pedido aí de todo mundo, foi praticamente unânime, eu vou trazer então as contas detalhadas para vocês, ok? Então, sem mais delongas, eu vou começar aqui agora. Eu esqueci de colocar o cronômetro, olha só que maravilha. E, gente, teve muito comentário nesse vídeo, mas teve muito comentário. Então, assim, eu vou responder poucos, né? Porque a ideia aqui é fazer um vídeo mais simples e que não seja tão longo. Se a sua pergunta ou a sua dúvida não for esclarecida, como eu sempre digo, fiquem tranquilos, porque o canal ainda tem muito tempo de vida e em algum momento eu provavelmente vou voltar num assunto que seja parecido com esse que você está em dúvida, ok? Então, não se preocupem, dúvidas que não forem tiradas agora serão um dia no futuro. Para esse vídeo aqui, como teve um bocado bom de pergunta, eu vou colocar 9 minutos, assim, ultra aleatório, beleza? Começando agora, então. Vamos lá. Primeiro comentário. Rubens Rodrigo, eu quero as contas, muito, com 230 curtidas, e teve mais um monte de gente que também comentou isso. Então, eu vou trazer, ok? Eu vou tentar fazer ele para quinta. Não era o que estava planejado para quinta, era outro tema que estava planejado. Mas eu posso então aí adaptar e colocar isso na quinta-feira se der tempo, ok? Canal do Slow comentou aí, ó, missão dada é missão cumprida. Assim que der, estarei produzindo esse vídeo. Excelente vídeo, Davi. Um grande abraço. Para quem não sabe, é o vídeo sobre os deuses do tempo e do destino ao longo das civilizações humanas, que eu tinha conversado com ele e ele falou que ele vai fazer. Então, fiquem de olho aí no canal do Slow, ok? Gustavo Benevides. Se duas naves se aproximam uma da outra a 51% da velocidade da luz, então, em relação a outra nave, elas estão viajando a 102% da velocidade da luz? Minha pergunta é, nada pode viajar mais rápido que a luz em relação a quê? E o Fernando Sorrilha respondeu bem aí, você não pode viajar mais rápido que a luz em relação ao observador, quem vai variar é o espaço e o tempo para esse mesmo observador. Esse que é o ponto. O fato de você ser um terceiro observador, vendo duas naves viajando, uma a 51% da velocidade da luz e a outra a 51% na velocidade oposta, não significa que a pessoa que está dentro da nave vai observar essa mesma coisa. Ela vai ver a outra nave que está em movimento próxima da velocidade da luz, mas ela não vai ver ela nessa proporção, porque não é diretamente proporcional. Perceba que aquela análise das contas que eu apresentei depende do observador, você tem que orientar direito. Então, quem vai ser o tempo próprio, que no caso... Bom, aí eu já tenho que explicar um pouco mais, isso eu devo explicar no vídeo das contas, ok? Mas você tem que saber relacionar quem vai ser o que naquela equação. Então não é assim, eu estou vendo essas duas com 50%, então o cara que está ali vai ser proporcional. Não é assim, ok? Koshimaru Kizara. O buraco negro possui uma força gravitacional no mínimo proporcional à velocidade da luz. Afinal, a luz é incapaz de escapar dele. Isso significa que o buraco negro é a natureza tentando dividir por um número 0 ou por menos 1? Olha, quando você fala força gravitacional proporcional à velocidade da luz, você está cometendo um erro aqui básico de análise dimensional, que a gente fala. Porque força, você vai ter a força é uma grandeza de força, no caso em newtons. Velocidade é uma outra grandeza completamente diferente. Então, o caso aqui da força gravitacional com a luz não tem nada a ver com isso, ok? Você não tem aqui um segundo referencial, uma coisa do tipo. O buraco negro ele é um objeto que surgiu por conta de uma resolução de uma equação, eu acho que é a métrica de Schwarzschild, se eu não me engano, quem entenda mais o assunto aí, se quiser colocar aí, coloque. Então, assim, a gente foi buscar, igual as ondas gravitacionais, a gente foi buscar no universo, encontrou, etc. Mas não tem relação com isso. Com essa análise que a gente faz da relatividade faz sentido quando você coloca referenciais. E o buraco negro ainda tem um problema extra que, partindo ali do horizonte de eventos dele, lá para dentro a gente não sabe mais como funciona a lei da física ali. A gente não sabe mais como que é, a gente não afirma que o buraco negro é um referencial inercial, por exemplo, porque muda completamente. Então, você cria uma série de problemas matemáticos quando você envolve o buraco negro. Mas não faz sentido essa pergunta por causa disso. Porque não é por questão de relatividade que a luz não escapa do buraco negro, é por outras questões, ok? É porque ela distorce o espaço-tempo ali, e não porque a força é proporcional à velocidade da luz. Isso não faz nem sentido essa afirmação. Não sei se eu fui muito claro aqui, mas o importante é isso, o buraco negro distorce o espaço-tempo, ok? Não é que ele está puxando a luz, alguma coisa do tipo, não, ele está distorcendo o espaço-tempo e com isso a luz não escapa. Carolina Nunes, primata, acho interessante você dar uns exemplos com números reais das transformações de Galileu e Einstein. A maioria das pessoas não sabe trabalhar com raiz quadrada, nem muito bem com fração. Concordo com você, eu pensei nisso depois que eu tinha feito o vídeo, e isso é parte do que eu disse. Teve gente zoando, falando, não gente, não, pode colocar as contas porque a gente não é tão burro. Mas não é isso, gente, é porque aqui no meu canal, inclusive teve outros dizendo, não, tem que colocar, porque se você não quiser conta, você vai ver outro canal. Não é assim, meu canal é para todo mundo. Inclusive, por exemplo, eu tenho um amigo que está fazendo doutorado em filosofia, e ele não lida com conta no dia a dia. Então, eu jogar um monte de raiz quadrada e fazer afirmações,
não vai fazer muito sentido se eu não puder explicar. E eu concordo com você. Então, eu vou tentar explicar o porquê o que acontece isso com os números, tudo isso no vídeo que eu vou apresentar as contas, ok, Carolina? Grande abraço. Hector Chons Leandro, respondendo a pergunta que eu fiz no começo, o que você faria se você descobrisse que suas crenças estão incoerentes? Eu ia enfiar a cara na parede e começar a chorar. Muito bom, você foi honesto na sua resposta. Jesus, você por aqui, cara. Davi Einstein pra você era deísta ou panteísta? Honestamente é uma questão pela qual eu não me interesso, assim, mas pelo que eu leio dele, eu não sei nem, eu acho que nenhum nem outro, ok? Ele tem uma visão, o que ele chama de religiosidade não é muito ligado a essa crença em divindades específicas. O tipo de religiosidade que ele fala é mais no sentido de admiração, de veneração pela natureza e tudo mais. E eu acho que o panteísmo não diz que a natureza... Aliás, o panteísmo parte do princípio de que a natureza seja Deus, e não é isso que Einstein coloca, ok? Tanto que tem algumas cartas tardias onde ele fala que ele acha infantil acreditar que tem deuses vigiando a gente e tudo mais. Mas honestamente não é uma questão que eu me importe tanto assim, não, ok? Leon O'Neill. Excelente vídeo, Primata, mas gostaria que você gravasse um vídeo sobre essa teoria VSL, Variable Speed of Light, feito por um físico português. Por favor, parabéns pelo canal. Eu nunca ouvi falar dessa teoria VSL, nunca na vida. Você é a segunda pessoa que comenta alguma coisa que o físico português aí falou. Eu posso até pesquisar para ver o que é isso, porque honestamente eu não vou nem falar com vocês que é uma teoria científica, porque eu não conheço, ok? Pode ser, pode não ser, eu vou olhar e quem sabe não sai um vídeo, né? O pergunteiro, esse exemplo da moto e dos carros deixa o fato muito mais claro, meu cérebro quase derreteu aqui. E deixa a pergunta, a luz do sol de uma lâmpada comum possui a mesma velocidade? Sim, mesma velocidade. Eu separei essa pergunta por conta de uma coisa que eu falei no outro FAQ. Eu falei que não dá para desacelerar um fóton, ok? E eu me dei conta de que a pergunta que tinha sido feita era se dá para desacelerar um feixe de luz. E aqui entra aquilo que eu sempre falo dos limites de uma teoria. Quando você fala em feixe de luz, desacelerar ou não, você está falando de ótica. Os limites, então, já da ótica. Nesse caso da ótica física, um feixe de luz, ele vai desacelerar. Na verdade, ele não vai desacelerar, porque desaceleração você tem aquela relação com as leis de Newton, e no caso não é isso que acontece. O que vai acontecer é que ele vai ficar mais lento, ok? Preste atenção nisso, ficar mais lento e desacelerar não é necessariamente a mesma coisa, ok? Ele fica mais lento quando ele muda de meio para um meio que tem um índice de refração maior, se eu não me engano. Um feixe de luz fica um pouco mais lento. Por quê? Porque aquele meio ali vai fazer um caminho maior para ele percorrer e com isso vai acelerar. Mas ressaltando que o fóton tem sempre a mesma velocidade, sempre, a mesma velocidade que ele tem lá no vácuo. A questão é, quando você entra num meio e vai fazer a análise daquele feixe de luz, como um conjunto ali de fótons gigantesco que você está considerando, aí sim a gente pode começar a falar que você diminui a velocidade. E sim, a velocidade da luz do sol lá é a mesma da lâmpada. A questão é só o meio. Agora, no momento em que a luz do sol entrou na nossa atmosfera, a lâmpada também, quando se acende, a luz está se propagando na atmosfera. Então, é a mesma velocidade, ok? E o fóton, enfim, eu já falei, estou de novo sendo prolixo. Sopa sem colher. Essa ideia do éter no passado fez lembrar a matéria negra no presente. Inventar algo para tapar um buraco que vai contra a noção da realidade que você tem no momento. No passado, em relação à luz, hoje é a gravidade. Na verdade, o cientista não é assim com a cabeça aberta. Tenta sempre adaptar uma discordância da natureza ao que entende como verdade, em vez de alterar essa verdade para que seja concordante com a natureza. Você está completamente errado, cara. Desculpa falar direto assim, mas sim, você está completamente errado no que você está falando, porque você está desconsiderando o seguinte: como é que você descobre se você está entendendo ou não corretamente um conceito, sem antes teorizar esse conceito? Eu acho que foi no seu comentário que alguém respondeu que isso é o que acontece com toda teoria científica. E é isso mesmo. Toda teoria científica é construída assim. Você elabora uma hipótese, com o que você está observando, testa ela, e se der certo você fica com ela, se não der certo você joga fora. Não é uma questão de, eu não quero mudar a minha verdade. É exatamente o contrário. É porque a gente quer descobrir como a coisa funciona na prática, que a gente elabora uma hipótese e vai testar ela. E é por isso que a ciência funciona. Porque ela se dispõe a ser refutada. Diferente, por exemplo, de várias instituições. Bom, não vou entrar nesse assunto porque é polêmico. Mas acabou o tempo. Vou ficar mais um pouquinho. Vocês já falaram que vocês gostam, então vamos lá. Diferente do que, por exemplo, acontece na crença. Que você apresenta uma coisa e essa coisa é afirmada com exigência de fé, ok? É isso aqui, pronto, você tem que acreditar. Aqui é o contrário, a gente elabora uma hipótese para tentar conciliar aquelas hipóteses que a gente já confirmou anteriormente. E se essa hipótese não estiver correta, se ela não for evidenciada, ou se ela for comprovada como incorreta, ela vai ser abandonada. Isso é a construção do conhecimento, isso é a construção das teorias, ok?
Então você está com uma visão completamente incorreta de como que funciona. Não é questão de a gente não quer abrir mão. É o contrário. A gente quer aperfeiçoar e é por isso que a gente elabora hipóteses e testa se ela está certa ou errada. E é totalmente diferente a matéria negra hoje com o éter, ok? O éter foi uma hipótese lá e a gente testou e tudo mais, não tinha. A matéria negra a gente está em cálculos também que mostram exatamente qual é a força que ela faz. A gente ainda desconhece outros aspectos da matéria negra, a gente ainda tem muita coisa para descobrir, mas nesse aspecto de tapar buraco não é a mesma coisa. Assim como o éter também não era só um tapa-buraco, era uma hipótese, né? Mas enfim, e a matéria negra é bem mais complicada do que isso aí. A gente tem várias razões, tem conta com isso. E quando eu falo dessas contas aqui, gente, eu não estou falando dessa conta simples que eu apresentei no vídeo, não. Por exemplo, essas contas de Einstein, eu ainda estou pensando se eu vou abrir a parte mais complicada, porque o que eu vou abrir aqui é uma conta didática. Agora, a conta de Einstein mesmo, aquilo que a gente estuda, por exemplo, na hora que você vai estudar na teoria eletromagnética, são tensores, e que seriam matrizes 4x4. Aí você vai operar nessas matrizes e aí você vai... Então, assim, é muito mais complicado, tá? Lembre-se que aqui é um canal de divulgação científica, então eu falo tudo de uma forma um pouco mais simples. Mas existe uma matemática muito mais pesada por trás dessas coisas, tá bom, gente? Então não é só um chute não, ok? Sopa sem colher. Tamo na paz, tá? Só quis te mostrar aí que você tá com uma visão bem torta do que acontece. Diego Garcia, para mim o tempo se dilatar faz sentido porque você mostrou o exemplo da moto, mas o espaço se contrair ainda não entendi o porquê do motivo. Quer dizer que todo objeto que chega na velocidade da luz vira fótons? Não existe espaço para luz? Pois se isso ocorre não existe tempo? Erro 404. Ótimo vídeo, obrigado Diego. Diego, é o seguinte, eu mostrei só a dilatação do tempo naquela conta, mas se você resolver aquela mesma conta para encontrar o comprimento relativo um em relação ao outro, você vai encontrar o mesmo termo, só que ao invés dele estar naquele formato 1 sobre raiz, ele vai estar multiplicando pela raiz, ele vai inverter esse fator, ok? É por isso que o espaço se contrai, porque na conta a gente vai mostrar isso. Eu vou mostrar isso no vídeo também, vai ficar um pouco mais simples de entender. Um objeto não consegue chegar na velocidade da luz, porque você tem que lembrar que fótons não têm massa. E provavelmente, se tudo der certo, eu quero fazer o próximo vídeo sobre isso, eu vou segurar aqui porque tem uma pergunta sobre isso. Mas o fóton não tem massa. Você não consegue acelerar um objeto com massa o suficiente para ele chegar na velocidade da luz, ok? Então não consegue. E para a luz não existe tempo? Para a luz não faz sentido falar em espaço e tempo. Até porque a comunicação das interações da natureza, como eu sempre falei, é feita em várias partículas, uma delas aí é o fóton. E não faz sentido você falar em espaço e tempo para alguém que é uma partícula responsável pela interação. É muito complexo para abrir aqui, ok? Mas para o fóton, o conceito de tempo e de espaço não faz sentido. Só faz sentido quando você olha ele de fora para ver interações. Mas ele, se você fosse um fóton, não faria sentido essas noções. Deixa eu ver quantos que ainda faltam, porque eu estou muito longe ainda. Primata, se estiver num carro com 50 km por hora e ver outro carro na direção oposta passando a 70 km por hora, eu vou ver esse carro quando ele estivesse a 20 por hora? Não, ao contrário. Se ele estiver no sentido oposto, você vai ver ele chegando mais rápido. Então você vai ver ele a 120 km por hora. Agora, se vocês dois estiverem no mesmo sentido, aí sim, quem estiver no carro de 50 km por hora, vai ver o de 70 a 20. Aí, isso aí você tem que traçar um diagrama mais fácil de ver. E no EMC, saudações, deu um bug, tela azul, não tem problema, vou assistir quantas vezes for preciso até entender. Vida longa e próspera. Nossa, que barulho, que barulho. Cara, mas é isso aí mesmo, esses vídeos um pouco mais pesados, tem que assistir várias vezes para entender mesmo. Então, fico feliz que vocês tenham a disposição de fazer isso. Mr. Tex Killer, mas infelizmente, muito bom Davi, mas infelizmente tenho dúvidas em relação a isso. Suponhamos que duas pessoas usem relógios mecânicos iguais e sincronizem o relógio. Depois disso, uma delas sobe no avião, dá uma volta no planeta com velocidade muito alta, enquanto o outro fica parado esperando em relação ao planeta. Quando o avião pousar e ambos comparar os relógios à aceleração, existe um experimento que já foi feito com relógios atômicos, onde dois aviões ficaram viajando em direções opostas com relógios atômicos dentro deles. E quando eles pousaram, foram fazer a comparação dos relógios, o tempo estava diferente para os dois. Então, sim, se acontecesse isso com um relógio mais preciso, obviamente, é isso que aconteceria. Os dois marcariam tempos diferentes se a velocidade fosse alta o suficiente para causar essa distância aí, ok? Diogo Rosa, fala Davi, acompanha teu vídeo aqui da França, por isso assisto teus vídeos com certo delay de horas. Se não existe éter, como é possível ter captado ondas gravitacionais? Nos desenhos da NASA, a gravidade deforma um tecido preto. Afinal de contas, que diabo é esse tecido preto no espaço? Abraço. Então, não existe nenhum tecido preto. A questão é que essa distorção acontece na própria curvatura do espaço-tempo. Mas a gente está dentro do espaço-tempo, então não tem como a gente enxergar. Qualquer tentativa de tornar isso didático vai dar uma impressão errada. A gente tenta fazer essas adaptações de 2 dimensões, 3 dimensões, mas não tem como, a gente não vê essa curvatura.
O que acontece é que essa observação dessa curvatura, ela é no tensor que a gente tem, na conta que a gente tem, como eu expliquei num vídeo lá da série das ondas gravitacionais. A gente observa isso na conta. Se a gente fosse um ser de quinta dimensão, a gente conseguiria observar essa curvatura. Mas quando você está dentro do espaço-tempo, você não consegue ver. É a mesma coisa que na Terra, você não vai ver essa curvatura da Terra. Você consegue fazer experimentos aí que mostrem para você que ela é curva. Você ficar viajando de um lado para o outro, você vai ver que ela é curva. Mas dentro, quando você está dentro de um espaço, quando a sua geometria é alterada, não tem como você ver. Eu expliquei isso melhor num dos vídeos sobre ondas gravitacionais, ok? Gente, não vai dar pra falar de tudo. Ah, tá, vou falar só desse último aqui então. Fala, primata, sou seu fã, sou biólogo, mas adoro as questões de física. Deixa eu te falar, explica a relação energia-massa, porque não é possível acelerar. Obrigado, Douglas da Silva fez o comentário, obrigado. E esse é o tema do próximo vídeo. Eu tô pensando em fazer uma abordagem um pouco diferente para ele, para apresentar essa relação, porque não ficaria completa uma série sobre relatividade se eu não falasse da conta Popstar que todo mundo conhece, é igual a mc ao quadrado, ok? Então eu vou abordar isso sim. Ok, gente, então é isso, ok? Já ficou muito grande esse vídeo, 17 minutos, como sempre, né, para variar, eu falo que vou fazer 5 minutos e fica 1000 minutos. Muito obrigado, então. A você que ainda ficou com dúvida de alguma coisa, como eu disse, fiquem tranquilos que ainda vai ter muito vídeo aí sobre relatividade, mesmo depois que acabar essa série aqui. Futuramente eu ainda vou continuar fazendo vídeo, o canal tem uma longa vida pela frente, provavelmente eu vou voltar nesses assuntos em algum momento sobre outras abordagens. Muito obrigado a todos os apoiadores que tornam o meu trabalho possível e tornam possível que eu faça esse monte de vídeos aqui para vocês. E se você quiser tornar um apoiador também, acesse apoia.c/primatafalante. Os apoiadores têm acesso a esses vídeos do FAQ com um dia de antecedência, ok? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.